Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos para a aula 10, reações químicas e relações numéricas. É uma aulinha curta, mas é uma aula que eu vou fazer os exercícios com vocês e vocês vão ver que tem muitos cálculos matemáticos, então a gente vai fazer bem devagar, sem pressa, e vamos começar, ok? Eu vou compartilhar para a gente não demorar muito. A aula de hoje, reações químicas e relações numéricas. Então, vamos começar, né, recapitulando a aula da semana passada, que foi funções inorgânicas. Então, na semana passada, nós vimos bases, né, que foi a primeira função, espécie química que, em meio aquoso, libera hidroxila como íon de carga negativa, né, como um ânion. Vimos os ácidos, espécie química que, em presença de água, libera o H+, como carga positiva, né, o hidrogênio com carga positiva, cátion. Vimos a questão do pH e pOH, que é uma leitura que tem a faixa de medição, né, entre 0 e 14, que vai me dizer quão ácido ou quão básico ou alcalino é uma substância. Vimos também a questão dos indicadores ácido-base, né, que o indicador vai indicar, através da mudança de coloração, se a substância é ácida ou básica. É uma medição qualitativa. Vimos os sais, que é um produto da reação entre um ácido e uma base, a reação de neutralização, né? E vimos também, para fechar, a questão dos óxidos, que são compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, e as consequências da ação dos óxidos no meio ambiente têm a ver com a questão da chuva ácida, ok? É uma questão ambiental que é bastante discutida e bastante tema de Enem, cai bastante no Enem. Então, vamos começar a aula de hoje. Primeiro, vamos falar de reação química, né? O que é uma reação química? É um processo no qual as substâncias se transformam em novas substâncias numa reação. Uma substância se transforma em uma nova substância com características diferentes das que deram origem a ela. Numa reação, as substâncias presentes no início do processo são chamadas de reagente e as resultantes desse processo são chamadas de produto. Então, aqui eu tenho uma reação de decomposição, né? Eu tenho aqui o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, 2 mols dele, e aí o peróxido de hidrogênio vai se decompor em 2H2O, que são 2 mols de água, mais 1 mol de oxigênio. Quem está antes... Então, aqui eu tenho uma equação química, ok? A equação química vai representar as substâncias químicas que estão participando dela. Quem está antes da seta são os reagentes. Quem está após a seta são os produtos. Esse sinalzinho de mais está dizendo que está formando 2 produtos diferentes, tá? Água, H2O, e gás oxigênio. E aí, a equação química, né, eu represento dessa maneira a minha reação química, quem está participando da minha reação química e os produtos originários dela. Aí, para a gente entrar nessa parte de relações numéricas, a gente vai falar de balanceamento de equação, que talvez seja a parte mais importante da aula de hoje, ok? O que é balancear? Balancear tem a ver com ajustar. E aí a gente vai ajustar as reações químicas, as equações químicas, para respeitar a lei de Lavoisier, que a gente viu lá no iniciozinho, né? O que o Lavoisier dizia? A natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na verdade, o que o Lavoisier está dizendo é que num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto, ou seja, não há perda de massa. E aí a gente vai analisar aqui agora algumas equações e a gente vai ver que em alguns casos parece que sumiu alguém ou apareceu alguém do nada. Não, na verdade a gente tem que balancear para justamente ajustar essas quantidades para que se igualem nos reagentes e nos produtos. Para balanceamento de uma equação, devemos pensar que a quantidade de átomos de um determinado elemento deve ser constante nos 2 membros. Quais são esses 2 membros? Antes e depois, reagente e produto, né? Antes da seta e depois da seta, eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos dos elementos. E para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Ajustar. Esse ajuste é feito utilizando coeficiente, que nada mais é do que números inteiros, né?
de preferência, inteiros. A gente vai ver que em alguns casos a gente até usa números fracionados, mas o ideal é que a gente trabalhe com números inteiros, que vão ser sempre adicionados na frente da substância, para ajustar a quantidade de átomo dos dois lados. Vamos para a prática para vocês verem como funciona. Primeira coisa, né, a regra de balanceamento, a regra geral, que é o método de tentativas, alguns livros chamam disso, né, que a gente chama de regra do macho. Por que é do macho? Porque primeiro eu vou buscar ajustar, balancear os elementos metálicos, né, os metais, depois os ametais, depois o carbono, hidrogênio e, por último, oxigênio, ok? Então, aí fica a regra do macho, né? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Vamos ver aí o primeiro caso. H2 mais O2 formando H2O, né? Aqui vocês repararam que eu coloquei, que é muito importante, né? Coloquei o Gzinho, que significa o estado físico, gasoso, né? Então, eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio. Se lembra que antes das setas são reagentes, ok? E vai produzir, essa reação vai produzir gás, a água no estado gasoso, né? Água no estado de vapor. Então, vamos contar. Então, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio antes, eu tenho 2 átomos de hidrogênio depois. Tá ok. Só que aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio antes e eu tenho apenas um depois. Então, tem alguma coisa errada. Ninguém pode sumir do nada assim. Se eu tinha 2 antes, eu tenho que ter 2 depois. Se eu tenho 4 antes, eu tenho que ter 4 depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar coeficientes, eu vou usar números que vão ser adicionados na frente da molécula, né, para ajustar a quantidade. E quando eu coloco um número na frente, esse número vai ser multiplicado por todo mundo que faz parte dessa molécula. Então, observe aqui o que eu fiz. Eu coloquei o 2 aqui na frente do H2. Então, agora, 2 vezes 2, 4 unidades, 4 átomos de hidrogênio. E para eu ter 4 átomos de hidrogênio aqui na frente, no reagente, eu também tenho que ter 4 no produto. Então, o que eu fiz? Adicionei o 2 também na frente aqui do H2O. Só que esse 2 aqui na frente agora está multiplicando todo mundo aqui. Então, eu tenho agora 4 átomos de hidrogênio, ok? Confere com aqui, né? 4 antes, 4 depois, tá ok. E agora esse 2 também está multiplicando a quantidade de oxigênio. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio nos produtos. E no reagente? 2 também, né? Porque tá vendo um umzinho aqui? 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, 1 vezes 2, 2. Se eu for contar, tá batendo, tá balanceado. Eu tenho 4 hidrogênios antes, 4 hidrogênios depois. 2 hidrogênios antes, 2 vezes 1, 2 hidrogênios depois. Ok? Outro exemplo. Esse é um pouco maior, né? É a reação de combustão do propano, né? Esse elemento aqui, o nome dele é propano, essa molécula, C3H8, que é o gás de cozinha, né? O gás de cozinha é uma mistura de propano com butano, que é o C4H10. Então, o que é a reação de combustão? A reação de combustão é a minha molécula, a minha substância, reagindo com gás oxigênio. Dessa reação vai produzir CO2 mais água. Então, vamos contar. Antes da reação, eu tenho 3 carbonos e 8 hidrogênios e 2 oxigênios. E depois da reação, no produto, eu tenho 1 carbono, 2 com 1, presta atenção, aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho mais 1 na água. Então, eu tenho 3 oxigênios e 2 hidrogênios. Não está balanceado. Então, o que eu vou fazer? Adicionar coeficientes, valores de modo que vão aí ajustar. Aí, aqui agora eu tenho a regra do macho, né? Então, eu tenho que seguir essa regrinha aqui do macho. Tem metal aqui? Vai lá na tabela e procura. Não tem metal. Tem ametal? Tem, que na verdade é o carbono, né? Então, o carbono entraria aqui. Primeiro, eu vou começar a ajustar o carbono.
eu tenho 3 carbonos desse lado, dos reagentes, e eu só tenho 1 do lado dos produtos. Então, o que eu vou fazer aqui? Adicionar o 3 aqui na frente. Vou fazer para mostrar a vocês. Então, já acabei dando a resposta completa, né? Mas o que eu fiz primeiro? Adicionei o 3 aqui na frente, ok? 3, 3. Agora eu passo para os hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho antes? 8. E quantos eu tenho depois? 2. Então, para respeitar, né? Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 8, que é o valor que eu tinha anteriormente? 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu adicionei o 4 aqui. Para fechar, eu conto os oxigênios. Então, quantos oxigênios eu tinha antes? 2. E depois, 2 com 1, 3. Então, agora, desculpa. Quantos oxigênios eu tinha antes? Eu tenho aqui esse 3 que está multiplicando, né? Então, eu tenho 6 com mais 4 daqui, que também está multiplicando. 4 vezes 1, 4. Então, 6 com 4, 10. E do outro lado, eu só tinha 2. Então, 10 de um lado e 2 do outro. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 10? O 5, ok? Então, aí eu tenho 5 vezes 2, 10. Aonde eu não precisei mexer é uma unidade, tá ok? Então, eu coloquei aqui o 1 só para representar. Mas também não precisava colocar. E aí a gente entra nas relações numéricas, né? O que são relações numéricas? São grandezas que a gente estuda da química, que são utilizadas no laboratório, no estudo da química. A gente trabalha com essas grandezas aqui. A primeira delas é a massa atômica de um átomo, né? A massa atômica de um átomo, gente, ela é uma referência, né? É uma referência padrão da massa do átomo de carbono. A massa do átomo de carbono foi definida como 12 unidades. Então, para eu ter uma unidade, eu usei como referência 1/12 da massa do carbono. Então, a massa atômica de um átomo é uma massa expressa em unidades de massa atômica, letra U, indica quantas vezes a massa do átomo é maior que 1/12 da massa do carbono. Então, a massa referência é 1. Se eu tenho 2 dela, o dobro vai ser 2. Se eu tenho 20 vezes ela, vai ser 20. Ok? E aí eu tenho a massa atômica de um elemento, que é formada pela média ponderada das massas atômicas de isótopos. Exemplo, o hidrogênio, nós vimos também em uma dessas aulas aí, na aula de radioatividade, eu falei do isótopo de hidrogênio. Eu tenho 3 isótopos de hidrogênio. O hidrogênio 1, massa 2, que é o deutério, e massa 3, que é o trítio. Então, eu faço uma média ponderada das massas deles, ponderada, né, vezes a quantidade da representação deles na natureza. Então, a gente vê que o átomo de hidrogênio que mais aparece na natureza é o hidrogênio 1. Então, a gente vê que a massa, fazendo a média ponderada, a massa do hidrogênio é 1,0001. Então, a gente arredonda para 1, ok? Para facilitar os cálculos. Então, essa é a massa atômica que consta na tabela periódica. A massa atômica é a média ponderada. Então, por isso que a gente vê que algumas têm valores quebrados. A do magnésio, 24,3. A do cloro, 35,5, né? Por conta dessa média aí ponderada. E aí a gente definiu algumas médias, né? Algumas massas, que constam na tabela periódica. A massa atômica do hidrogênio é praticamente 1, né? Aproximadamente 1. A massa atômica do carbono, aproximadamente 12. A massa atômica do nitrogênio, aproximadamente 14. A massa atômica do oxigênio, 15,999, aproximadamente 16. Esses dados estão na tabela periódica, vocês não precisam ficar gravando, não precisam ficar decorando. Lógico, se você manter uma rotina de estudo, de tanto aparecer esses elementos, você vai acabar decorando. Mas a tabela periódica é um material consultivo e é obrigatório, tabela periódica, ter massa atômica. Então, vocês não precisam ficar decorando isso, ok? A próxima grandeza que a gente vai estudar, talvez, é a massa molecular, né?
que é a massa molecular? É a soma das massas atômicas que compõem a minha molécula, o meu agregado iônico, né? Já falei e repito, molécula são substâncias que realizam ligação covalente. Substâncias que realizam ligação iônica, a gente chama de agregado iônico, composto iônico, ok? Então, tomem cuidado com isso. Então, eu quero saber a massa molecular, que eu chamei de MM, né? Massa molecular do gás carbônico, CO2. Então, como que eu construo a massa molecular do CO2? Eu vou pegar a soma, né, da massa atômica do carbono, que está lá na tabela periódica, mais a massa atômica de 2 oxigênios, não é O2? Então, eu vou contar a massa do oxigênio 2 vezes. Quando eu faço isso, eu vejo o quê? Que a massa do carbono é aproximadamente 12, a massa do oxigênio é aproximadamente 16. Como são 2 oxigênios, 16 mais 16. Somo tudo. 12 mais 16, 28, mais 16, 44. Então, a massa molecular do CO2, do gás carbônico, 44. E aí, a massa molecular da amônia, NH3, mesma coisa. Eu tenho nitrogênio, ok? De massa 14, aproximadamente, e eu tenho 3 hidrogênios. Então, eu vou contar 3 vezes a massa atômica do hidrogênio, que é aproximadamente 1. 14 mais 3 vezes 1, né? 3. 14 mais 3, 17. Ok? Então, é só somar. Tomar cuidado, tá? Na tabela periódica, eu tenho a massa atômica e o número atômico. Já vi muito aluno errando questão, porque em vez de estar somando a massa, está somando o número atômico. Vai errar bobeira. Tabela periódica tem legenda. E na legenda está dizendo lá, a massa é em cima, o número atômico embaixo, ou vice-versa, ok? Mas toma cuidado com isso. Outra grandeza muito trabalhada na química é a quantidade de matéria, talvez é a principal para a gente. A quantidade de matéria que é o mol, ok? O mol ele é uma unidade fixa, gente. Assim como eu digo para você, vai lá na padaria e compra uma dúzia de ovos, vai no sacolão e compra uma dúzia de banana. Você vai chegar em casa com quantas unidades de banana, de ovos? 12 unidades, né? Porque a palavra dúzia representa uma unidade fixa, que é 12. Daqui a uma década estaremos em Paris, né? Daqui a uma década. Década é uma palavra que significa uma unidade fixa, 10 anos, né? 10. Então, o mol é uma quantidade de matéria que corresponde a uma quantidade fixa, que eu chamo de entidades químicas, né? É esse numerãozão aqui. 600 sextilhões, aproximadamente 6,0 vezes 10 elevado a 23 entidades químicas. O que são essas entidades químicas? Pode ser átomos, moléculas, íons, elétrons, dependendo do que a minha questão estiver calculando, ok? E a massa molar é a massa em gramas de um mol de uma substância, que corresponde novamente a esse númerozão, 6,02 aproximadamente, né? Vezes 10 elevado a 23 unidades dessa substância, ok? Quem descobriu esse valor foi um cara chamado Avogadro. Então, esse valor do mol é uma constante, como eu falei, é um valor fixo, é chamado de constante de Avogadro, tá ok? E para a gente fechar essa parte de grandezas, outra grandeza também que a gente trabalha muito dentro da química é o volume molar, volume de um mol, né? Utilizando a norma, os cientistas definiram essas condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP. Nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão. O que são essas condições normais de temperatura e pressão, né? A temperatura na faixa de 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, né? E a pressão atmosférica, que é a pressão a nível do mar, a pressão que nós aqui no Rio de Janeiro exercemos, é essa pressão aí de 1 atm, que corresponde a mais ou menos a 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, esse valor do volume, nessas condições de temperatura e pressão, também tem um valor fixo, tá? 1 mol de qualquer gás nas CNTPs, não entrou aí, né? Mas são substâncias gasosas que a gente está estudando, né? Volume, a gente geralmente trabalha mais de volume na parte de gases. Então, nessas condições, aí entrou agora, nessas condições, o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás nas CNTPs, considerando seu comportamento ideal, né, de gás ideal,
é equivalente a 22,4 litros. Então, também é um valor fixo, né? Cada mol de um gás nas CNTPs ocupa 22,4 litros. Com isso, gente, eu montei essa linhazinha aqui que eu vou chamar de linha padrão, que é justamente a forma para mostrar para vocês a conversão entre essas unidades, entre essas grandezas, ok? Então, aqui eu coloquei substâncias, né? Então, eu coloquei a água no estado líquido, o gás carbônico gasoso, a glicose, né? Sólida, desculpa, a sacarose, C12H22O11, sólida também, e o trióxido de enxofre, que é um gás. Coloquei aqui quantidades de mols aleatórias também, meio mol, 2, 1,5, 3 e 10 mols, e a gente vai converter Avogadro, a quantidade de entidades, de unidades, né? Ou seja, a constante de Avogadro, para massa molar, massa em gramas, e para volume aqui de gases na CNTPs. Então, vamos lá, vamos tentar brincar e vamos ver se facilita um pouco a ideia. Então, eu estou dizendo que eu tenho meio mol de água no estado líquido. Então, eu quero converter para a quantidade de Avogadro, né? Quantidade de moléculas de água, a massa molar e o volume. Então, se 1 mol de qualquer substância equivale a 6 vezes 10 elevado a 23, meio mol vai ser o quê? Metade, né? Então, qual é a metade de 6? 3. Multiplicar por meio é dividir por 2. Eu estou querendo a metade. 3 vezes 10 elevado a 23. Converti de mol para número de unidades, né? De Avogadro, constante de Avogadro. Agora, a massa. Eu quero descobrir a massa de meio mol de água. Eu sei a massa de 1 mol, né? Que é a massa que está na tabela periódica, a massa molar, que é H2O. Então, H vale 1, hidrogênio vale 1. Então, como eu tenho 2 hidrogênios, 1 mais 1. Mais a massa do oxigênio, que é 16. Então, a massa de 1 mol inteiro seriam 18 gramas. Como eu quero metade, meio mol, então vai ser 9 gramas. E o volume? O volume nas CNTPs é aplicado a gases, né? Então, aqui, nesse caso, a gente não vai calcular o volume dele, ok? Vamos para a linha de baixo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com gás carbônico, CO2, e agora a gente vai fazer para 2 mols, né? Então, a quantidade de mols que eu quero agora é 2. 1 mol de qualquer substância equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. Como eu tenho 2 mols, vai ser o dobro, né? 12 vezes 10 elevado a 23, ok? Como agora eu converto para massa? A massa de 1 mol é a massa da tabela periódica. O carbono vale 12, o oxigênio vale 16. Como são 2 oxigênios, 16 mais 16. Esse valor me daria 44 gramas. Como eu estou multiplicando por 2, porque eu quero 2 mols, então vai ser 88 gramas. E nas CNTPs, o volume molar, o volume de 1 mol, 22,4 litros. Como são 2 mols, multiplica por 2, 44,8 litros. Glicose, 1,5 de glicose, 1,5. Então, eu vou fazer a conta agora para 1,5, ok? Então, vamos lá. 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Como eu tenho 1,5 mol, é 1 inteiro mais metade, né? Então, vai ser o quê? 1 inteiro mais metade de 1 do inteiro, que é o 6, 3. 6 mais 3, 9. Vezes 10 elevado a 23. A potência não sai daqui, por favor. Isso aí é notação científica, né? Vocês devem ter visto lá na física. Vou converter agora para massa. Toma cuidado que é grandão, hein? Então, são 6 carbonos. Cada carbono tem massa 12. Então, é 12 vezes 6. 12 hidrogênios. Cada hidrogênio tem massa 1. Então, é 1 vezes 12. Mais 6 oxigênios. Cada oxigênio tem massa 16. 16 vezes 6. Isso tudo vai me dar 180 para 1 mol. Como ele quer 1,5, então é 1 mais metade. 180 mais metade de 180, que é 90, né? Então, vai ser 180 com 90, 270 gramas. Novamente,
O volume molar aqui a gente está trabalhando nos sistemas gasosos. Então, aqui a glicose, desculpa, tá no estado sólido. Agora vamos para a sacarose. Sacarose, eu quero cálculo de 3 mols de sacarose. Sacarose é a quantidade de unidades, né? 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23. Como são 3 mols, então vai ser 3 vezes 6, 18 vezes 10 elevado a 23. Massa, vou calcular a massa para 1 mol, que é a massa lá na tabela periódica. Cada carbono vale 12. Como são 12 carbonos, 12 vezes 12. Cada hidrogênio vale 1. Como são 22 hidrogênios, 1 vezes 22. E cada oxigênio vale 16. Como são 11 oxigênios, 16 vezes 11. Isso aqui vai dar a soma 342 gramas para 1 mol. Mas como são 3 mols, então vai ser 3 vezes 342. Vai dar 1.026 gramas, ok? Novamente, a massa, o volume molar, a gente só está trabalhando nos gases. E para fechar aqui o nosso quadro, agora vamos calcular aqui o trióxido de enxofre. 10 mols, então a gente vai multiplicar tudo por 10. 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23. Como eu tenho 10 mols, 10 vezes 6, 60, vezes 10 elevado a 23. A massa molar do trióxido de enxofre. O enxofre vale 32 gramas e cada oxigênio vale 16. Como eu tenho 3 oxigênios, 16 vezes 3 vai dar 32 com 48, 80 gramas. Como são 10 para 1 mol, né? Como são 10 mols, 10 vezes 80, 800 gramas. Aí sim, eu tenho um gás, então eu posso calcular o volume. Volume molar, volume de 1 mol, 22,4 litros. Como eu tenho 10 mols, 10 vezes 22,4 litros. Total, 224 litros. Ok? Aí eu coloquei a tabela periódica, né? A tabela periódica novamente. É uma informação. Aqui embaixo, ó, nessa tabela que eu utilizo como padrão, a tabela do tabelaperiódica.org, a massa atômica, o peso atômico fica embaixo, ok? Então, aqui, a referência que ele dá, né? A massa atômica, o peso atômico do lítio, 6,94 aproximadamente. Então, você não vai trabalhar com esse número, é um número quebrado, você arredonda para 7, né? Trabalha com 7, não tem problema. Nenhum vestibular vai te tirar ponto por causa disso, ok? Lógico que está 6,94. Se você colocar arredondar para 6, está errado, né? Arredondar para a aproximação mais correta, que seria, no caso, o mais próximo, o 7. Ok? Então, essa tabela periódica ela é um processo consultivo, tá bom? Agora, galera, mesmo esquema das outras aulas, vamos exercitar, tá bom? Peguem aí, pausem um vídeo nesse ponto, vão lá no Google Classroom, o Drive já está lá com o formulário com questões, 5 questõezinhas, todas elas daquele esquema, cálculo, vocês vão ver que a gente consegue resolver tudo por regra de 3, tá? Não precisa jogar em fórmula nenhuma, bem tranquilo. Quando terminarem de tentar fazer sozinhos, retornem aqui que eu vou explicar tudo bem tranquilo, pausadamente, tá bom? Vão lá e vamos dar o gás, galera. Vamos dar o gás, estou falando isso toda semana. Estamos em setembro, tá acabando. Então, assim, vamos que vamos. Já está próximo do fim, né? O Enem está logo aí, novembro está logo aí, então vamos segurar a onda e manter o foco, tá bom? Questão 1. O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro, ou seja, 1.000 miligramas, né? Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para se evitar problemas no futuro, como a osteoporose e uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis à fratura. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 elevado a 23 por mol, né, para a constante de Avogadro, e a massa molar do cálcio de 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? E aí vocês vão ver, né, que todas as opções aí estão em potência de 10, tá bom?
Então, ele me deu a massa de 1 mol e me deu a quantidade de unidades de 1 mol, né? Que a gente já sabia lá que é a constante de Avogadro. Mas ele quer saber para a quantidade diária que a gente necessita, que são 1.000 miligramas, tá? Porque ele fala aqui em cima, o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro, ou seja, 1.000 miligramas. Vamos aí para a questão. Consumo recomendado, 2 vezes 500 miligramas, ou seja, 1.000 miligramas, tá? Que, passando para a unidade que já está aqui no cálcio, 1 grama, tá bom? Então, 1.000 miligramas são 1 grama, já converti direto. Podia trabalhar com 1.000 miligramas? Podia, só que lá no final você ia ter que converter do mesmo jeito. Se aqui está grama, aqui também tem que estar em grama, tá? A massa molar do cálcio ele também me deu, 40 gramas por mol. E a constante de Avogadro, ele também me deu. Então, regras 3. O que ele quer? Ele me deu a massa e ele está pedindo a quantidade de átomos, né? Ou seja, o valor correspondente à constante. A massa de 1 mol é 40 gramas, informação que está no texto. 40 gramas corresponde a 1 mol, que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. No caso, o que ele está falando? De átomos de cálcio. 1 grama, que é a quantidade recomendada, né, diariamente, corresponde a quanto? É o que eu quero descobrir. Então, eu chamo de X. Regra de 3. Como que eu resolvo regra de 3? Multiplica cruzado. Então, X vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 1. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Dividido por 40. Então, eu vou dividir 6 por 40 e deixar a potência aqui por enquanto. 6 dividido por 40 vai dar 0,15. Então, a resposta seria 0,15 vezes 10 elevado a 23. Só que eu vou voltar lá na questão. Não tem essa opção aqui. Por quê? Porque não está dentro da notação científica, né? A notação científica diz o quê? Que o número da frente tem que ser um número entre 1 e 9,9. Então, 0,15 não atende aí essa determinação. Para eu deixar o mais próximo dessa entre 1 e 9,9, eu teria que transformar em 1,5, né? Mas para eu transformar em 1,5, eu tenho que voltar com a vírgula uma casa. E aí, se eu volto com a vírgula uma casa, eu retiro aqui uma unidade da minha potência. Então, a resposta é, né, correta? 1,5 vezes 10 elevado a 22. Letra B de bola. Tranquilo? Matemática, não tem para onde correr. Vamos para a questão 2. No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilograma a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de... Então, vamos olhar aqui que ele dá a minha resposta em quilograma. Então, a minha resposta final tem que estar em quilograma, tá? Então, na hora lá de converter, a gente vai ter que converter para o quilograma. Não esquece isso. Vamos lá. Desculpa, passou. Ih, meu Deus, passou um monte. Aqui. Então, vamos lá. O slogan é: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. É o quê? Eu deixo de queimar menos gás de cozinha e aí eu vou diminuir a quantidade de CO2 ingerida, né? Emitida aí na natureza. Então, se a gente for olhar para o slogan, uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos, ele está querendo dizer o quê? Que são pequenos gestos, como, por exemplo, deixar de queimar o botijão de gás, né? Deixar de cozinhar, pode reduzir em 1 quilograma a quantidade de gás carbônico emitido aí na natureza. Então, ele quer saber quanto de gás carbônico, quanto de gás butano que eu tenho que deixar de queimar para deixar de emitir 1 quilograma de CO2. Então, ele deu só, os dados que ele deu foi as massas atômicas. Mas ele disse aí que eu precisava, ele sugeriu, né, que fosse feita a reação de combustão completa do butano.
Qual seria? Essa daqui que a gente tem que balancear, né? O gás butano, CH4, CH4H10, reagindo com gás carbono, com gás oxigênio, vai produzir gás carbônico e água. Essa é a reação completa, de combustão completa. Balanceamento, né? Respeitando a regra do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem eu vou começar a balancear? Aqui não tem metal e o ametal presente é o próprio carbono. Então, eu vou balancear o carbono primeiro. Tenho 4 carbonos aqui e aqui inicialmente eu só tinha 1. Então, para ajustar, eu coloco 4 na frente. Esse 4 está multiplicando o C e o O2, tá bom? Então, agora eu tenho 4 carbonos. Quem é o próximo que eu vou ajustar? Hidrogênio. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? 10. E aqui, inicialmente, eu só tinha 2. Então, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 10? O 5, né? 5 vezes 2, 10. Lembrando que quando eu adiciono o 5 na frente, o 5 está multiplicando todo mundo, tá? Todo o H2O. Agora, vamos contar os oxigênios. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4 vezes 2, 8. E quantos eu tenho aqui? 5 vezes 1, 5. 8 mais 5, 13 unidades. E aqui, anteriormente, eu só tinha 2, O2. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 8, vai dar 13, né? Que é a quantidade que eu tenho aqui no produto. É um valor quebrado, né? Porque 6 vezes 2, 12. Então, seria 6,5. Que eu deixei aqui em forma de fração, né? O que é a fração? 6,5, 13 sobre 2. Tá ok? É um problema de massa-massa, né? É a massa do butano e ele pede a massa do CO2. Então, eu vou usar os dados do butano na primeira linha, na primeira coluna, e a massa do CO2 na segunda coluna. Qual é a massa de 1 mol de butano? Ele deu na questão, 58 gramas. Como no balançamento só tem 1 mol, 1 vezes 58. Qual é a massa de 1 mol de CO2? 44. Só que no balanceamento eu gastei 4 mols de CO2. Então, vai ser 4 vezes 44, que dá 176. Quanto que eu devo deixar de queimar de butano? É o que eu quero saber. Chamo de X. Para deixar de emitir na natureza 1 kg de CO2. Ok? Montei minha regra de 3. Como aqui na questão ele já deixou as respostas em quilogramas, então aqui vai ficar em quilograma. Se ele tivesse pedido a resposta em grama, o quilograma aqui eu teria que transformar para grama, né? 1 quilo, 1000 gramas, tá bom? Então, multiplicar cruzado, regra de 3. X, 176, X, 58 vezes 1, 58. Então, o X vai ser 58 dividido por 176, que dá aproximadamente 0,33 quilogramas. Ok? Resposta, letra B. Questão 3. O perigo oculto das embalagens. Alumínio, chumbo e materiais plásticos, como polipropileno, são substâncias que estão sob suspeita de provocar intoxicação no organismo humano. Considerando uma embalagem de creme dental que contenha 0,207 gramas de chumbo, o número de mol de átomos deste elemento químico corresponde a... Então, vamos lá, ele deu algumas informações aí importantes para a gente. Primeira coisa, tem que catar o chumbo aqui na tabela periódica. Quem é o chumbo? Está aqui, ó, elemento da família 14, Pb, vem de pumbrum, né? Do latim. Então, o chumbo, a massa dele está aqui embaixo, 207,2. Então, a gente vai trabalhar com esse valor aqui aproximado, né? 207. Agora, vamos para o gabarito. A massa do chumbo, massa molar, né? A massa de 1 mol, 207 gramas. A massa da embalagem do creme dental, 0,207 gramas. Quantos é o número de mols? Foi o que ele perguntou. Minha interrogação aí. Minha gata está aqui atrás aprontando, por isso que eu estou olhando toda hora para trás. Tem um espelho ali e ela está futucando. Massa de chumbo para 1 mol de chumbo, que é o que ele quer saber. Então, 1 mol de chumbo tem a massa molar, que é a massa da tabela periódica.
207 gramas. Na embalagem, a embalagem contém 0,207 gramas, que corresponde é o que ele me perguntou, então vou chamar de X. Regra de 3, multiplica cruzado. 207x é igual a 0,207 vezes 1, 0,207. Então, o x vai ser 0,207 dividido por 207, que vai dar 0,001. Só que lá nas opções não tem essa resposta, né? 0,001. Por quê? Está em notação científica. Então, novamente, como que é a notação científica? O número da frente tem que ter um número entre 1 e 9,9. Então, eu vou colocar o 1, né? Eu nem coloquei aqui, 1. Para transformar o 1, eu tenho que andar com a vírgula 3 vezes para trás. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 3. Eu estou voltando, então eu estou tirando menos 3. Aqui é a opção letra A. 4. O volume máximo de gás em litros que pode ser liberado por um extintor de incêndio que contenha 4,4 quilogramas de CO2, gás carbônico, nas condições normais de temperatura e pressão Então, agora ele quer saber converter o gás, massa do gás, para o volume, tá? Então, vamos lá, gabarito. O gás carbônico, CO2, eu primeiro tenho que descobrir a massa de 1 mol dele, a massa molar. Vai ser 12, que é a massa do carbono, mais 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, vai dar 44 gramas por mol. A massa que ele me deu na questão é 4,4 quilogramas, que eu vou transformar para grama, para deixar tudo na mesma unidade, tá? Então, 4,4 quilogramas é só multiplicar por 1.000. 4.400 gramas. A massa da questão, do problema da questão. O volume molar, volume de 1 mol, 22,4 litros. Então, essa questão me deu a massa e está pedindo o volume. O volume de 1 mol corresponde à massa de CO2 de 1 mol, né? Então, 44 gramas ocupa um volume de 22,4 litros. 4.400 gramas vai ocupar um volume, que é o que eu quero descobrir. Chamo de X. Regra de 3. Multiplica cruzado. 44x vai ser igual a 4.400 vezes 22,4. O 44 está multiplicando x, passar para baixo, dividindo x. Aqui, 44 eu posso cortar com 44, né? Então, aqui em cima vai sobrar 100. 22,4 vezes 100, 2.240. Letra D de dado. Ok? Questão 5. Aspartame é um edulcorante artificial, adoçante dietético, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, índice diário aceitável, deste adoçante é 40 miligramas por quilograma de massa corpórea. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 quilos de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de. Então, ele me deu aqui a massa, né? E está pedindo para a gente a massa do edulcorante, do adoçante, e está pedindo para a gente converter para mol. Vamos lá, o gabarito. Então, o IDA, o índice. IDA significa. Cadê? Índice diário aceitável é 40 miligramas por quilograma de massa corpórea. E a massa corpórea da pessoa é 70 quilogramas. Ele deu a informação também da massa molar do aspartame, 294 gramas por mol, e ele está me pedindo para converter em mol, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, qual é o índice diário aceitável? 40 miligramas por quilo da pessoa. A pessoa tem 70 quilos, então é 2.800
vezes... desculpa, então é 40 vezes 70, que vai dar 2.800 miligramas. Mas como aqui a massa molar está em grama, então eu vou transformar para grama também. Ou transforma tudo para grama, ou transforma tudo para miligrama, ok? 2.800 miligramas corresponde a 2,8 grama. Então, essa questão é uma questão que me dá a massa e está pedindo mol. A massa molar, a massa de 1 mol, é 294 gramas, ok? 2,8 gramas corresponde a quanto? X, é o que eu quero descobrir. Regra de 3. Está vendo que todas as questões nós respondemos por regra de 3. Só tem que saber montar a regra de 3 direitinho, né? Multiplica cruzado. 294x é igual a 2,8 vezes 1, 2,8. O 294 está multiplicando, passa para baixo, dividindo. 2,8 dividido por 294. Vai dar aproximadamente 0,00952. Não tem essa opção aí, ok? Por quê? Porque está em notação científica. Para eu transformar para notação científica, o número da frente tem que ser um valor entre 1 e 9,9. E aí atrás fica a minha potência, né? Então, para eu deixar esse número grandalhão aqui entre 1 e 9,9, eu tenho que voltar com a vírgula 3 vezes para deixar aqui 9,5, né? 9,52. Como eu volto 3 vezes, vai ficar 9,5 vezes 10 elevado a menos 3. Tranquilo, pessoal? Então, fizemos aqui 5 questões, todas matemática, né, basicamente. O conteúdo é de química, mas a questão se desenvolve toda na matemática. É um conteúdo chato, são continhas com números muito pequenininhos. Tem que tomar cuidado com isso, ok? Reparem bem nas questões, voltem esses vídeos, esses comentários, quantas vezes forem necessário, porque isso cai muito em vestibular. E é matemática pura. Então, se você tem dificuldade de matemática, reveja várias e várias vezes esse conteúdo. Nossa próxima aula vai continuar essa parte de cálculo, que é a parte de estequiometria, né, de cálculo de estequiométricos, ok? E desejo a todos uma ótima semana. Deixei uma mensagenzinha motivacional, né, para a gente poder pensar um pouco. Estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. A gente não estuda para os outros, a gente estuda para nosso conhecimento, para adquirir conhecimentos bons para a gente, para atingir a nossa profissão, para atingir nossa vida pessoal. Então, estudar é uma dádiva, porque você só tem a ganhar com isso, ok? Fiquem com Deus. Beijos, boa noite, até semana que vem.